do calor da verdade que liberta, que é o Evangelho de Jesus. E eu estava ouvindo aqui o coral e eu estava lembrando, sabe de quê? Eu também sou tímido. Eu também sou tímido, minha esposa sabe disso, eu sou muito tímido. Mas quando eu vejo assim, uma casa onde o jovem se apresenta para as tarefas que for possível, meu coração se alegra, porque apesar dos meus netos não concordarem muito, eu também fui jovem. Eu tenho um neto que ele diz que ele viu uma foto minha de cabelo preto ainda, e ele falou assim, impossível, pô. Você já nasceu assim. Eu falei, é verdade, tem hora que eu também concordo. E na minha juventude, eu sempre tive o bom senso de não cantar, porque ia ser terrível. Sabe? Ia parecer reunião de desobsessão. A coisa é crítica. Eu não sou igual o Vanderlei, meu irmão, que tem a voz afinada, sabe? Canta muito bem. Pode explorar ele também. Ele já foi lá do coral da nossa casa de origem, né? Que é a União Espírita Beneficente Jesus, Maria e José. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu participava dessa casa. Mas aí nós mudamos para Jacarepaguá, começou a haver uma certa dificuldade de distância e passamos então a ser trabalhador na Casa do Caminho Chico Xavier, lá no bairro de Jacarepaguá, né? Onde nós estamos. É uma casa ainda muito novinha, muito bebê, né? Tem 7 anos, mas que já desenvolve a tarefa pela qual ela se propôs a sair do plano espiritual para o plano material, porque toda casa espírita, ela começa o seu processo na espiritualidade, que é o plano que nos antecede em tudo. Para quando chegar o momento adequado, conversava isso com o Jorge antes de subirmos, para quando chegar o momento adequado, ela se estabeleça no plano físico, mas se estabelecer de que forma? Com base sólida. Porque a nossa função dentro de uma casa espírita é manter essas bases sólidas para que elas recebam outros amigos, outros companheiros, e caso ainda não tenhamos parado para pensar nisso, nós vamos ter que desencarnar. Então, se a gente vai ter que desencarnar, nós temos que deixar uma base sólida para aqueles que estão ou que chegarão, continue a tarefa que nos comprometemos. Porque a casa espírita, ela só tem um único dono, que é Jesus de Nazaré. Além desse, todos nós somos amparados, acolhidos, tratados, necessitados, assistidos nas mais diversas situações e necessidades. Então nós, quando chegamos na casa espírita, nós já sabemos da nossa necessidade de compreensão. A doutrina dos espíritos é considerada como um consolador prometido, não porque é um corpo de doutrina diferenciado das demais, não. É pelos ensinamentos que nos trazem, que fazem com que tenhamos um grau de consciência maior. É como disse a última música, o intelecto não alcança com muita facilidade, não, o Evangelho de Jesus, porque nós, sendo reencarnacionistas, nós sabemos que ao longo das nossas diversas existências, nós tivemos a possibilidade de desenvolvimento intelectual, mas ainda não chegamos ao ponto do desenvolvimento moral. Mas a moral que nós buscamos é a moral baseada no Evangelho de Jesus, onde o Mestre nos propõe amar ao próximo como a ti mesmo, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Eu sempre falo que amar um ao outro já não é muito fácil. Mas quando tem um parâmetro que é Jesus, como Ele nos ama, aí aumenta o grau ainda da nossa dificuldade, do nosso entendimento, porque o nosso entendimento acerca do amor ainda é algo ainda muito rasteiro. Sabe? Eu amo a minha esposa porque ela me ama. É um sistema de troca. Ao momento que ela parar de me amar, aí eu começo a repensar esse sentimento, se vale a pena continuar ou não. E a proposta de amor que Jesus nos traz é o amor incondicional. É como diz Paulo na carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, na Excelência do Amor, quando ele fala que o amor não se ensoberbece, o amor não é egoísta, ele não se impõe. O amor tudo espera.
Né? Assim, pode falar, não é Renato Russo, não, sabe? Foi Paulo de Tarso. A Edna já estava cantando a música do Renato Russo ali. Mas não foi, não, é Paulo de Tarso, da Edna, que fala isso para a gente, trazer a questão da excelência do amor. E essa excelência do amor, a gente começa a apreender ela onde? Na casa espírita. Mas aplicar na casa espírita, não. É para aplicar dentro da minha casa, na rua, no trabalho, na escola, dentro do supermercado, na hora que você pega o carro e vai lá para Niterói resolver um problema, tá aquele trânsito maravilhoso, sabe? É nesses momentos que a gente vai começar a ativar no nosso íntimo a ideia do amor incondicional que Jesus nos propõe. Embora não seja uma atividade com muita facilidade, não. Porque nós vemos ao longo da jornada da humanidade terrena, a partir do fenômeno de Jesus Cristo, lá na Galileia, há quase 2000 anos atrás, nós vemos que desenvolver o sentimento puro de amor é algo que instiga a não aceitação. Porque se você está num grupo familiar mesmo, e você começa a tomar aquela atitude mais complacente, mais de entendimento, aí está ficando bobo. Agora concorda com tudo, não briga com mais nada, não discute, mas tá uma coisa chata. Porque para a gente dar um passo no nosso progresso moral e sair das ações comuns, da briga, da discussão, da imposição de ideias, da insatisfação por qualquer motivo, está muito calor, está muito frio, sabe? Esse vento que não para, mas não vai ventar nem um tiquinho, sabe? A gente entra num momento, num círculo de viciação, de reclamação, e aí a gente tem que buscar Paulo de Tarso quando ele propõe, na primeira carta aos Tessalonicenses, o regozijai-vos sempre. Regozijar, repetir o gozo, a alegria, a satisfação. E a proposta de Paulo é que seja um sentimento constante, rotineiro. Mas tem dia que não dá, né, Alva? Tem dia que, sabe, como é que eu vou ficar feliz, né? Puxa vida, não. Puxa, desde que começou agora o pagamento já acabou. Como é que vai ser, né? Entregamos uma cesta básica, agora já tem que pensar na próxima. A conta de luz da casa chegou, sabe? Os pensamentos ou as necessidades são recorrentes. Até porque, caso não saiba, eu vou dar uma informação em primeira mão, nós estamos num plano de prova e expiação. Nós não estamos num plano de felicidade. No plano de felicidade, a dor do meu próximo, ela reflete em mim, então me preocupo em sanar aquela dor o mais rápido possível. Para quê? Por um ato de inteligência, que se meu irmão parar de sofrer, eu também paro. Porque nós temos essa simbiose, essa busca, essa constante interligação. Faz um teste. Chega aqui, na próxima reunião, lá do portão até aqui, entra chorando. Mas aquele choro copioso. Algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, vão chegar e mas o que houve? Por que você está chorando? O que aconteceu? Vão entrar nessa preocupação que é natural. Agora, passa no centro de Maricá chorando. Lá na praça, ali perto da igreja, domingo de manhã, passa ali chorando copiosamente. Quantas pessoas irão se preocupar com o seu estado real? Poucas. Por quê? Porque ainda não temos esse sentimento de aglutinação, de amparo, de socorro, de caridade. Então, quando Paulo nos orienta na carta aos Tessalonicenses, o regozijai-vos sempre, Paulo está dizendo o quê? Que as insatisfações do nosso dia não justificam a nossa cara fechada, sabe? A nossa cara emburrada. Ou fazia igual meu pai, já na espiritualidade, ele falava, bom dia, seu Oliveira. De noite eu digo se foi um bom dia. Porque aí nós ainda estamos associados a ser um bom dia que satisfaça as minhas necessidades, mesmo que a dos outros não sejam aceitas, mas a minha sendo, pouco me importa o outro. E a proposta de Paulo aos Tessalonicenses é o oposto disso. Porque quando você chega num ambiente onde as pessoas estão de cara fechada, aborrecida, e você chega com um sorriso no rosto,
mesmo que você não extravase uma alegria que eles não compreenderão, mas você busca ser solícito ao outro, o ambiente vai modificando. O ambiente vai tendo uma alteração, por quê? Porque eu estou fazendo a diferença. Emmanuel comentando para a gente, Emmanuel comenta essa página, no livro Fonte Viva, lá no capítulo 102, ele fala assim: o texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Um ditado que eu gosto de repetir muito, que alguns conhecem, é que barriga cheia, goiaba tem bicho. O jovem talvez não conheça, né? Então vamos traduzir. Quando você está tudo bem na sua vida, você não tem nenhuma dificuldade imediata para resolver, o mundo é feito de passarinho azul. O sol está sempre brilhando, o mar está sempre para um mergulho, está sempre tudo bem resolvido. Tão logo você deixe de estar nesse ambiente de equilíbrio saudável, alegre, que seria a barriga vazia, goiaba tem bicho. Não tem bicho. Porque você quer resolver logo aquela dificuldade e você não mede esforço para resolvê-la. Olha, tem que ir a pé daqui até Cordeirinho para resolver isso. Só? É pertinho, eu vou. Se fosse daqui até Friburgo, era um pouquinho mais longe, mas eu vou resolver o que eu quero? Vai, com certeza. Então, Friburgo é logo ali. Nós não colocamos as dificuldades mediante a busca das nossas necessidades. Mas quando eu entendo que, apesar das dificuldades que eu enfrento, eu olho para o lado e eu vejo pessoas numa situação muito mais dolorosa do que eu, numa dificuldade maior do que a minha, em vários aspectos, não é só no aspecto emocional, não, no aspecto físico, espiritual e mental. Aí eu começo a analisar que eu não tenho direito de estar reclamando muito, não. Porque imagina se nós chegarmos aqui na casa e eu chego perto do Jorge e falo assim: pô, Jorge, hoje o dia para mim não foi legal. Aí o Jorge vê assim: rapaz, tu não sabe o que aconteceu comigo. Aí ele começa a contar as tragédias que aconteceu com ele no dia de hoje. Aí eu falo assim: poxa, eu vim aqui em busca de um up na minha vida. Pô, o cara tá pior do que eu. O cara está aqui dentro todo dia e está pior do que eu. Pô, então aqui eu não vou ficar aqui não. Se aqui tem gente pior do que eu, não tem ninguém para me ajudar aqui. E um regozijável sempre é que quando uma vez eu tive essa percepção e achei muito bonita, sabe? Porque todas as vezes que alguém chega pela primeira vez naquele portão, para essa pessoa aqui é um cadinho do céu. Sabe? A pessoa olha aqui e fala assim: gente, cheguei num lugar onde eu sei que eu vou ser ajudado. E aí a pessoa entra e consegue, e aí começa a perceber que tem mais problema nos participantes do que na vida dele. Qual é a conclusão que ele chega? Entrei errado, novamente. Então, a nossa proposta, nós que estudamos a doutrina dos Espíritos, nós que estudamos o Evangelho de Jesus, através do Sr. Allan Kardec, é nós transformarmos os nossos problemas em aspirações de conquista, em mudança. Porque será que nós vamos compreender que Jesus deseja que nós estejamos sempre na pior, sempre no sufoco, sempre necessitados de tudo e de todos? Não. Porque se fosse isso, Paulo não colocaria o regozijar-vos sempre. Só para poder lembrar, quem teve a oportunidade de ler a obra Paulo e Estevão, quem não leu, eu aconselho, eu oriento, ler essa obra, que é um livro que, sabe, muda as nossas vidas. Nesse livro, quando Paulo começa a ficar preocupado com os diversos pedidos que surgem dos vários cantos de onde ele fundou igrejas, e ele é levado em espírito junto a Abigail e Estevão, que são personagens do livro, que eu não vou ficar dando spoiler do livro para ninguém não. Mas nesse momento, Jesus aparece para Paulo e Paulo começa a falar: mestre, eu não dou conta de resolver tudo, é tanta gente pedindo várias coisas. Aí Jesus fala assim: usa a possibilidade do Espírito. Você pode não estar em todos os lugares, mas pode escrever para todos os lugares.
e eu aconchegarei mais a você Estevão, que irá representar a minha vontade e o meu pensamento. Então as cartas de Paulo não foram da cabeça de Paulo de Tarso, não, apesar que uma mente brilhante, mas foram inspiradas pelo próprio Cristo. E Jesus é o exemplo da consciência tranquila de fazer aquilo que é devido fazer, aquilo que ele veio proposto a fazer, a realizar em nome de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Então, regozijai-vos sempre, não é você sair rindo igual um alienado mental para ir por fora, não é isso. É você não fazer da sua tristeza a tristeza do outro. É você compreender que a dificuldade que você passa na tua existência, hoje, ou pode enfrentar alguma dificuldade amanhã, ela não é motivo para paralisar as suas atividades no bem. É você compreender que, apesar de estar com grandes dificuldades, até físicas, de saúde mesmo, mas se tem condições de ajudar alguém, não perca essa oportunidade. Regozijar-vos, vou repetir, é gozar, é ter a alegria novamente de servir ao próximo, de ajudar a quem serve, a quem pede. É estar pronto, mesmo nas grandes dificuldades da vida, e olha que cada um tem a sua. Não existe possibilidade de dosar o problema do meu irmão aqui, do meu irmão aqui, do meu irmão lá, para saber quem é o maior, quem é o menor, que não existe essa possibilidade. Chico Xavier fala numa mensagem, ainda no plano material, ele diz que não existe um dorsímetro, um aparelho que possa medir dor. Cada um tem a sua, cada um tem uma capacidade de suportação diferente do outro. Agora, quanto a nós, que já temos o conhecimento da doutrina dos espíritos, os ensinamentos do plano espiritual, da proximidade desses ensinamentos com o plano espiritual, nós temos que acalmar os nossos corações. Porque não vai ser o fato de eu ficar na minha casa chorando pelas dificuldades que eu tenho, que vão fazer com que essas dificuldades sumam, desapareçam. Pelo contrário, é quando eu saio de casa. Tem um trecho da carta de Paulo aos Hebreus, quando ele fala assim: mesmo com os joelhos desconjuntados, levanta e serve. Paulo nos incita ao trabalho no bem, e olha, quem conhece a história de Paulo de Tarso sabe que ele não teve uma vida de maravilha, não. Ele foi agredido em todas as cidades que ele chegou, e olha que ele fez 3 viagens, totalizando todas as viagens dele em 5.000 quilômetros, daqui ao Amapá, a pé, ou então preso, apanhando em todas as cidades, sendo escarrado, sendo escorraçado, preso, em vários momentos. O único momento que ele teve uma situaçãozinha melhor, quando ele estava de barco, foi para ir para Roma preso, porque não dava para ir a pé para Roma, tinha que ser pelo mar Mediterrâneo. E Paulo, em todos os momentos, ele coloca a alegria de servir a Jesus. Mas, Evaldo, servir a Jesus se traduz num sofrimento? Não. Se traduz num sofrimento quando você quer sombra e água fresca. Sabe? Quando você fala assim: hoje eu não vou lá no Gelve não, gente. Está ventando, vai chover. Mas também estou precisando de nada mesmo, né? Eu ia lá só para assistir a palestra, mas a Evaldo que vai fazer, eu acho que não quero nem não. Vou ficar em casa mesmo, deitadinho. Na minha. Amanhã eu pergunto como é que foi a palestra e dou uma desculpa sem vergonha, né? Olha, eu estava com uma dor de cabeça, menina. Sabe? O espírito é o único que acredita no acaso, né? Do nada, tu acredita? Do nada. Do nada não existe. Tá bom? O acaso também não existe. Joana de Anjos fala, naquele livrinho sensacional, O Homem Integral, ela fala que o acaso é o meio pelo qual Deus faz com que você faça o que deve sem se aperceber. Eu do nada estava passando aqui e vi que era uma casa espírita e entrei. Tem um caso que eu conto sempre, uma amiga lá da Casa do Caminho, eu estava no portão, que nesse dia eu estava na recepção, e a menina parou o carro, era uma rua, uma subidinha,
leve, e ela veio descendo pela calçada. Eu estava no portão, e a minha esposa sabe que eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, né? Uma dificuldade, eu já abri as canjicas para a garota, né? Ela olhou para a minha cara, deu confiança, eu corri para ela. Quando ela chegou perto, eu abracei ela, falei, seja bem-vinda. Ela entrou na casa, assistiu a palestra, tudo mais. Aí, uns 6 meses depois, ela falou assim, Walter, eu parei ali para ir na padaria. E estou 6 meses aqui dentro da casa já. Eu falei, olha que pão abençoado, né? Pão que ela, quando saiu, já tinha fechado a padaria, não pôde comprar pão. Mas foi alimentada pelo pão da alma, com o Evangelho de Jesus. E muitas das vezes a gente não percebe o quanto que um sorriso faz diferença na vida de alguém. Sabe? A gente não percebe como, tudo bem, seja bem-vindo, faz diferença. Mas esse tudo bem, seja bem-vindo, não é só para quem nos visita, não. Sabia? É para o trabalhador da casa também. Porque o trabalhador da casa tem problemas, o trabalhador da casa tem dívidas, o trabalhador da casa tem doenças, o trabalhador da casa tem angústia, ele tem depressão. Então, se eu não trato bem quem está aqui todo dia comigo, como é que eu quero me arvorar em saber tratar quem chega a primeira vez? Quem está aqui todo dia comigo é o meu exercício diário. É o meu exercício diário. Porque quando eu chego aqui, que eu olho um sorriso no rosto ao me ver, eu falo assim, cheguei em casa. Estou no meu canto. Sabe? Eu tenho a vontade de voltar amanhã, porque toda vez que eu chego aqui, eu sou recebido com um sorriso. Eu sempre falo isso nas casas espíritas, e eu sempre às vezes noto algumas surpresas no olhar. Porque a gente não tem muita, não todos, graças a Deus, mas a maioria de nós não tem essa preocupação de amparar quem já está aqui. Sabe? Quando chega a primeira vez, é uma festa danada, é uma alegria danada. Todo mundo que chega a primeira vez numa casa espírita acha que na casa espírita só tem santo. Depois te conto que não é bem assim, né? Eu achava que Álvaro era assim. Depois desses anos todos, não vem. Sabe? Então a gente esquece de olhar um para o outro no nosso dia a dia, gente. Sabe? Regozijai-vos sempre. Poxa, a alegria de ver você novamente na casa. Porque a gente poderia estar em qualquer lugar hoje. Em qualquer lugar nesse momento. Mas optamos de vir para casa, que nos acolhe, que é o nosso cantinho de luz. É onde a gente aprende que a luz da verdade traz a vida. Enquanto eu não tiver esse entendimento, que cada um aqui é responsável um pelo outro, que o dirigente da casa, ele não é dirigente da casa, ele está dirigente da casa, porque quando ele desencarnar, ele não leva o cargo dele com ele. Ele vai deixar aqui para outro assumir. Se o médium, ele está exercendo a tarefa dele nas reuniões mediúnicas, ele está exercendo essa tarefa, não é porque ele é muito bom, não, porque ele é muito devedor. Quem tiver dúvida, lê lá na página 88 de um livrinho fininho, assim, chamado Emmanuel. Foi a primeira obra que Emmanuel ditou através da psicografia de Chico, em 1938. E Emmanuel fala assim, nessa página 88, quanto aos médiuns, irmãos falidos de forma absurda na execução das tarefas que lhes foram confiadas, distante da possibilidade de elevação moral que não fazem jus. Eu sou médico, dou passe. Toma passe comigo, Álvaro. Vai resolver teu problema. Não, tu vai arrumar 2. Sabe? Arrumar 2. Porque na casa espírita nós somos iguais, na mesma intensidade e com as mesmas possibilidades. Porque se aquele que chega aqui todo dia com um sorriso no rosto chegar triste, é a responsabilidade da gente de amparar ele, de acolher ele. Nosso livro, Nosso Lar. André Luiz vai fazer o primeiro passeio saindo do pavilhão hospitalar. E ele andando numa das praças do Nosso Lar, ele olhou e viu que todo mundo estava com um olhar sereno, calmo, plácido. Aí André falou assim, Nosso Lar fica nas esferas superiores da vida, na Terra?
E Lísias, que era o assistente que acompanhava ele, falou assim, não, André, nós ainda estamos localizados na região do umbral. Mas todo mundo tem um olhar aqui tão calmo, tão sereno, tão pacificado. Aí Lísias falou assim, o nosso governador nos fez uma proposta de todos nós pensarmos no bem constantemente. Aí André fala assim, mas se de repente alguém pensar o mal? Aí o Lísias falou assim, aqueles outros que estão próximos, percebendo a diferença de energia desse irmão, o cercam com alegria e fraternidade para que ele retome o equilíbrio do pensamento no bem. Nós temos que fazer isso na casa espírita. Nós temos que chegar aqui e termos o pensamento no bem, Valdo, mas tem dia que é difícil. A gente sabe que cada um enfrentando as suas lutas. Mas se a minha luta não está fácil, mas eu recebo o carinho daqueles que estão ao meu redor, eu ganho novas energias para superar a minha dificuldade. Tem um rapaz, um jovem que canta muito, Alan Filho, o nome dele. Tem várias músicas no YouTube que eu gosto muito dele. Ele cantando uma música que o título é Regeneração. Eu não vou cantar, pode deixar, não precisa ficar preocupado, tem bom senso, né? Ainda. Mas ele tem um momento que ele fala assim, Maria Teresa de Calcutá diz que antes de qualquer ajuda, devemos dar um sorriso. Antes do pão e do café, um sorriso. Antes de um abraço, um sorriso. E ele fala assim, Chico Xavier falava e falou mesmo, que nós espíritas temos direito de chorar. Não tem ninguém proibido de chorar a sua dor, a sua problemática. Todos nós temos o direito de chorar. Mas entra no teu quarto e chora. Chora. Mas depois enxuga as lágrimas, bota um sorriso no rosto e vai praticar a caridade. Porque nós estamos habituados a chorar e nos paralisar na nossa dor. Sabe? Paralisar na nossa dor. Ainda mais quando essa dor é resultado de uma culpa, de um erro praticado. E aí a gente estagna. Eu não presto, eu não valho nada, eu tenho mais que sofrer mesmo. Se fôssemos adeptos de outro conceito cristão, ia falar o quê? Eu tenho mais que comer o pão amassado pelo rabo do caramunhão, né? Eu tenho que sofrer. Não tem não. Não tem não. Nenhum de nós encarnou para o sofrimento. Nós encarnamos para a renovação de atitudes. Mas espera aí, tem certas pessoas que a gente vê que tem uma vida muito difícil. Tem mesmo. Mas alguém já viu um soldado raso comandar um exército? Tem que ser um general, não tem? Não tem que ser alguém de uma patente mais elevada, mais preparado para isso? Tem determinadas dores que a gente vê as pessoas passarem e a gente fala com verdade. Eu não sei se eu suportaria isso. Eu não sei se eu suportaria. A casa Ifisa, aqui em Itaipuaçu, nós estávamos lá e era a época próxima ao Natal e eles fazem uma festa lá, né, distribuição de cesta de Natal, de brinquedo. E aí entrou uma senhora com 3 crianças, as 3 crianças paralíticas, não movimentavam da cintura para baixo. E quando ela abriu o portão que ela entrou, ela veio com um sorriso no rosto e falou assim, hoje eu sei que meus filhos vão sair daqui felizes. 3 crianças paralíticas. Minha filha, quando tem dor de cabeça, eu entro em pânico. Sabe? E ela dizia mesmo, olha, meus filhos são muito bons, todos eles são muito amorosos. Mas a senhora não tem que carregar todos? Qual o problema? Se eu estivesse em cima de uma cama paralisada, eu também me carregariam. Sabe? Aí eu falei assim, gente, 3 filhos, 2 meninas e um menino, com paralisia dos membros inferiores. E a gente perde tempo, às vezes, de se desarvorar por uma preocupação. Eu costumo dizer, falo de sinceridade isso. A minha esposa sabe que eu falo isso. Eu não tenho problema, graças a Deus eu não tenho. Problema para mim é aquela mãe que tem um filho lá
sabe? Problema para mim é o pai que tem que buscar o filho numa Cracolândia. Já passaram por uma Cracolândia? É triste demais de você ver jovens, 13, 14, 12, 11 anos, numa vida promíscua em função das drogas, e você olha e fala assim, no meu caso, né, podia ser meu neto, podia ser minha neta, e meu neto e minha neta estão em casa, sabe, estudando, vendo televisão, jogando videogame, seja o que for, mas eu sei onde estão. Então eu não tenho problema, eu tenho mais motivo para me regozijar diante da oportunidade que Deus me faculta do que eu ficar na reclamação constante. Porque Emmanuel fala aqui num outro trecho, no livro Palavra de Vida Eterna, que Emmanuel fala assim, o tédio, e às vezes a gente escuta isso, né? Estou entediado. O tédio é deserção da tarefa confiada. Como eu não quero realizar a tarefa que me compete, eu atribuo isso a um tédio, ou seja, eu não estou sendo honesto comigo mesmo. E ele fala assim, o pessimismo é veneno que você absorve colocando a culpa nas dificuldades. Ah, não muda mais não, tem mais jeito não. Eu ouvi no outro dia, né, um irmão falando assim, espírita, tem mais jeito não. Só caindo uma bomba aqui, acabando com tudo, resolve o problema não, porque nós somos espíritos imortais. Kardec pergunta assim aos benfeitores da humanidade, houvesse uma revolução e o homem pelas suas ações, pela sua vontade, exterminasse a vida na Terra, haveria alguma consequência para o plano espiritual? E os benfeitores falam, nenhuma, a gente vai continuar existindo, quem vai desencarnar ou quem vai morrer é o corpo. Então, quando aquela pessoa movida pelo pessimismo, e eu não entendo o pessimismo dentro da doutrina espírita, sabe? O estudante da doutrina espírita ser pessimista, não consigo compreender isso, porque o Evangelho é uma proposta de otimismo permanente, sabe? De otimismo permanente. É Jesus quem fala para a gente, quando estiveres cansados e sobrecarregados, vinde a mim que eu vos aliviarei. Sabe, a proposta de Jesus é de uma ação constante na esperança da nossa modificação. Ah, Evaldo, mas você tem que concordar que está difícil e que está fácil para quem? E aonde está escrito que seria fácil? Olha só, ô Jorge, tu vai reencarnar, tá? Mas tu vai ter uma vida de tranquilidade. Tu vai estar deitado na rede e vai ter uma esposa igual a Edna para te balançar para lá e para cá, para tu nem fazer força. Tu vai acreditar? Ó, não segura na rede não, que a Edna te joga no chão. Aí pode até ter, né? Nós não temos nenhuma proposta de facilidade. Não dá. Por quê? Primeiro, que a facilidade ou as conquistas, ela é produto do nosso esforço. Vocês conhecem algum espírito que alcançou um padrão de progresso moral, que teve a vida super tranquila? Conhece? Sócrates tem uma frase que é muito conhecida, que ele fala, só sei que nada sei. E essa frase é muito bacana, porque ele, entrando no oráculo de Delfos, lá em Atenas, o oráculo, que era um médium, né? O oráculo, quando viu Sócrates entrar, falou assim, eis que chega agora o homem mais sábio do mundo. E Sócrates, instintivamente, olhou para trás. Porque ele falou que chegou, e Sócrates falou assim, poxa, não vi quem era. E o oráculo falou, és tu, Sócrates, o homem mais sábio do mundo. Ele falou, não, você está enganado. Porque o que eu sei é uma gota no oceano da minha ignorância. Olha que coisa profunda, né? O que eu sei é uma gota no oceano da minha ignorância. E aí, eu, como já li o livro dos Espíritos, eu acho que eu sei mais do que todo mundo. Pergunta 621 do livro dos Espíritos. Uma vez aconteceu isso, sabe, Paulo, numa palestra pública, e eu peguei e falei, né? Pergunta 621 do livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta dos Espíritos, na consciência. Aí um jovem falou assim, ele conhece
conhece o livro do Espírito todo? Eu falei, não, meu filho, é só essa pergunta que eu li antes de vir para cá. Sabe? Porque a gente tem uma necessidade muito grande de passar uma sabedoria que não exercitamos. Uma alegria que ela se confunde com euforia. A proposta de Paulo é que a gente faça a distinção séria entre alegria e euforia, porque a euforia ela é prazo de validade muito curto. A euforia está mais ajustada à questão do interesse pessoal. Tem que hora aqui? Tem 8 da manhã. 20 minutos. Hoje é domingo, ninguém trabalha. Então vamos lá, vamos acelerar. Tinha mais uns 30 slides aqui, vou ter que deixar para lá. Deixa para lá. É? Tá bom. Faz isso não, que a Ed não acredita, porque ela manda voltar. Então, quando nós compreendermos que a proposta da doutrina dos Espíritos é me esclarecer para que eu seja eficiente no aprendizado que eu tenho. Não é o fato de eu recitar as obras fundamentais da codificação, os 5 livros de Kardec, que vai resolver meu problema, não. O que vai resolver meu problema é se eu conseguir fazer apenas um ensinamento de Jesus. Um só. Desejai ao próximo aquilo que gostaria que ele fosse feito. Eu estava pensando, sabe, sobre essa passagem do Evangelho de Jesus, está lá em Mateus, sabe, desejai ao próximo aquilo que gostaria que ele fosse feito, que para mim, no meu sentimento, no meu íntimo, é a verdadeira empatia, sabe? Empatia não é eu entender o sofrimento do outro, porque eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho como avalizar que o que você está sofrendo, eu sei o que é. Eu entendo você? Não entendo. Eu sou uma individualidade e o outro é outra individualidade. Mas fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que me fosse feito, eu não quero ser tratado com ignorância, com desdém, com indiferença. Eu não quero. Eu quero ser tratado com respeito, mesmo nas minhas divergências. Porque nenhum de nós somos obrigados a concordar com ninguém, não. Não somos, não. O sacerdote chega para Jesus e fala assim: mestre, o que devo fazer para conquistar o reino dos céus? Aí Jesus fala assim: o que está escrito na lei? Como leis? Como tu entende o que está escrito? Como é que eu vou entender que na 621 que eu citei, quando Kardec perguntou se está escrito a lei de Deus e os benfeitores dizem que é na consciência, como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou aplicar isso? Porque se eu entender que a lei de Deus, ela deseja que eu seja feliz, porque eu não lembro qual é a pergunta não, mas Kardec pergunta assim aos espíritos, eu acho que é 851, eu acho, tenho certeza não. Existe determinismo? E os benfeitores falam assim: em relação à vida material, viver com o necessário já é complicado, viver com o necessário, e a fé no futuro. Bom, viver com o necessário já é complicado porque cada um tem uma necessidade diferente, então não dá para você criar uma linha de igualdade nesse sentimento. Fé no futuro já é uma proposta do Evangelho de Jesus. Se eu não tenho fé no futuro, ou seja, se eu não acreditar que eu vou receber o amparo a partir do meu envolvimento na tarefa do bem, que eu vou receber o amparo da espiritualidade que nos assiste e que vai me proporcionar um retorno à espiritualidade em melhores condições, não é barganha não. Não é barganha não, é uma proposta de meritocracia. A partir do momento que você promove a tua transformação moral, evidentemente você vai estar numa situação diferenciada daquela que você chegou, aqui que você reencarnou. Então a fé no futuro é uma condição que nós temos que implementar para o nosso progresso. Aí os espíritos falam, em relação à vida espiritual, o determinismo que existe é de ser feliz. Aí os espíritos sabiam que a gente ia ficar meio complicado com essa resposta tão simples, ele fala assim: e o homem só é feliz quando ele cumpre a lei de Deus. Dela se afastando, da lei de Deus se afastando, ele é infeliz, e na sua infelicidade pratica o mal.
Então, todas as vezes que eu me distancio da lei de Deus, qual a lei de Deus que Jesus simplificou para a gente? Os 10 mandamentos simplificou em 2. Amarás a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma. E ao próximo como a ti mesmo. Evidentemente, ainda temos dificuldade da identificação desse próximo. Quem é esse próximo? Mas não é uma coisa nova, não. Já na época de Jesus tinha essa dificuldade de entendimento quem é o meu próximo. O meu próximo, quando o sacerdote pergunta a Jesus, quem é meu próximo? Jesus não respondia de imediato, porque a gente não tinha capacidade de absorção. Ele contava uma parábola, contava um fato, e ele contou a parábola do bom samaritano, que a gente conhece, já foi estudado algumas vezes aqui na casa, mas no final da parábola do samaritano, Jesus faz uma pergunta para o sacerdote: quem se fez próximo do homem caído? Não é quem era o próximo, é quem se fez próximo. O meu próximo é aquele que tem a necessidade na minha frente, diante de mim. Não adianta eu querer achar que o meu próximo está no asilo, no orfanato, no hospital, numa penitenciária, e às vezes está dentro da minha casa e eu não percebo que é meu próximo. Eu não percebo a necessidade daquele que caminha comigo. Eu não percebo. Então, quando Jesus pergunta, Evaldo, de quem você vai se fazer próximo? É uma decisão minha. E nessa busca desse próximo, que eu dificilmente encaro, que é o irmão que frequenta comigo, o Gelfi, é o irmão que está aqui, às vezes, 2, 3 vezes na semana, e eu não consigo perceber que ele não está legal. Eu estou bem, no meu entendimento, mas eu não consigo perceber que o outro não está. Eu estou me esforçando para me regozijar, para ser feliz. Sempre, eu estou me esforçando, mas eu não estou percebendo a dor do outro. Então a minha alegria é euforia, porque eu não consigo absorver a percepção do outro. Paulo nos propõe uma ação de conjunto. Jesus fala assim para os discípulos. Ele traz o sermão profético, onde ele fala das dificuldades que vamos enfrentar no processo de regeneração, né? de muita dor, muito sofrimento. Aí Jesus fala assim: quando o Evangelho for levado a toda a terra, aí chegará o dia da vinda do homem. Aí a gente fala assim, levar para toda a terra, então a gente vai ter que fazer com que os nossos irmãos chineses ou asiáticos de um modo geral, nossos irmãos hinduístas, todos eles se tornem cristãos? Não. Porque Jesus não criou religião nenhuma, ele não criou conceito religioso nenhum, e o termo cristão foi dado por Lucas, já bem depois lá da passagem do mestre para o plano espiritual. Cristão foi associado como um conceito filosófico de um grupo através de Constantino, em 300 e lá vai depois de Jesus, depois da vinda do mestre. O que Jesus propõe é o seguinte, que quando todo o conceito de fraternidade que o Evangelho nos propõe, de amar ao próximo como o Evangelho nos propõe, estiver estabelecido em todos os ambientes do planeta, aí chegará o momento da nossa transição planetária. Porque senão nós espíritas vamos ficar olhando ou entendendo, igual alguns grupos religiosos, que quem é espírita está com o problema resolvido, e vai, ao desencarnar, vai para o nosso lar. Eu não sei, eu fico preocupado que nosso lar é uma cidade espiritual dentre milhares que existem aqui no Brasil, né? E nosso lar, em 1941, o Lízias fala para André Luiz que a população de nosso lar é composta de 1 milhão de habitantes. Poxa, já passaram 80 e poucos anos, deve ter triplicado, né? A população lá não vai dar vaga para a gente. A gente vai ter que arrumar outra colônia espiritual, tá bom? Vai pesquisando aí, usa aí o WhatsApp da espiritualidade para ver se encontra. Porque a proposta do Evangelho de Jesus é que nós transformemos a terra, não, o nosso coração. Para que quando as pessoas olhem para a gente, sintam na gente a alegria de servir o Evangelho de Jesus. Chico Xavier chegou ao 100º livro, psicografado. Aí Emmanuel chegou perto dele e falou assim: Chico, temos uma nova tarefa. E Chico, naquele mineirês bem
simples dele, né? Uai, seu irmão, já sei, são mais 100 livros, né? Ele, não, Chico, a quantidade de livro agora não tem mais limite não. Enquanto houver possibilidade, você vai receber livro. Mas a proposta é que agora você vai ter que formar leitores. Aí Chico falou assim, eu vou ter que dar aula, senhor? Alfabetizar o povo, tem muita gente analfabeto, né? Aqui em Pedro Leopoldo, em Minas, né? Aí o irmão falou assim, não, Chico, você vai agora mostrar, aplicar todos os ensinamentos que estão nessas 100 obras que você recebeu. Ou seja, você vai ter que ser uma carta do Evangelho viva. Nas biografias do Chico, ou nos filmes que retrata, você lembra de ter visto o Chico reclamando da sorte? Das dores? Ele fez 8 cirurgias. 8 cirurgias. Ele reclamava, hoje eu não vou psicografar porque eu não estou bem. Natal de 45 para 46, 1945 para 46. O Chico, ele tinha hérnia de disco, tinha glaucoma e tinha angina. Hérnia de disco eu sei o que é, agora glaucoma e angina eu não sei, também não tenho curiosidade de saber. Mas aí o Chico diz que ele tinha 2 esposas, que era o glaucoma e a angina. Mas as 2 esposas, quando começava a brigar, era uma encrenca danada, que ele sofria muito. E elas arrumaram um amante para ele, que era a dor ciática. E ele estava no Natal, sentindo, as 3 estavam numa fofocada danada, né, as 3 esposas dele, e ele pegou, chorando lá no cantinho dele, a irmã apareceu. O que acha? Ele disse, irmã, você não está vendo que as meninas hoje estão maltratando? O irmão falou assim, estou vendo, Chico, mas Conceição e Lia estão lá no casebre delas, sem comer há 2 dias. Lia não fala, que tu sabe, mas ela está gemendo tão forte que Conceição está prestes ao desespero. A tua mesa está farta porque você acabou de ter a ceia de Natal. O que você acha da ideia de parar de resmungar das suas dores, fazer um farnal, levar para Conceição e Lia antes que ela morra a míngua? O que vocês acham que Chico fez? Mandou o Emmanuel plantar batata, que mentor não sabe de nada, que ele não está encarnado, ou ele levantou da cama com as dores que ele tinha, preparou um fanel, andou 40 minutos a pé para poder chegar no casebre de Conceição e Lia e fazer a festa de Natal delas, com um pouco que ele tinha. Então isso é regozijai-vos sempre. Reconhecer a tua dificuldade, porque nós estamos na matéria, estamos num plano de prova e expiação, mas não podemos permitir que a minha dificuldade paralise o meu desejo de ajudar o próximo. Não podemos, porque não é essa a proposta do Evangelho de Jesus. A proposta do Evangelho de Jesus é: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vos aliviarei. Jesus não prometeu carregar ninguém no colo. Vamos tirar essa imagem da cabeça. Eu acho que até quem criou aquele poema Pegados na Areia, conhece? Eu acho que o irmão não vai gostar de mim, não. Mas aquilo não existe. Não há essa possibilidade de Jesus carregar a gente no colo diante da nossa dificuldade, porque a promessa dele é aliviar as nossas dificuldades. Para quê? Para que eu levante, caminhe e com regozijo, com alegria, porque eu sei que mesmo com poucas possibilidades que eu tenho, eu posso ajudar alguém. Agora, enquanto eu ficar na lamúria do meu problema, eu sinto informar, o problema não vai deixar de existir. A preocupação não vai deixar de existir. O dinheiro que você deve a alguém não vai sumir a dívida porque você está reclamando todo dia dela. Não vai. Agora, o que vai adiantar, eu vi até no dia no Face, né? Eu achei bonitinho, né? Se você quer que caia dinheiro do céu, há um meio. Levante 6 horas da manhã, troque de roupa e vai procurar um emprego, que o céu te abençoará com salário todo mês.
Fora disso não vai cair. Então a proposta de Paulo, que Emmanuel vem esclarecer para a gente, é essa luta diária de mim contra mim mesmo, para eu sair da inércia, para eu sair do ócio, que nem ele fala, sabe? Da ociosidade. Porque analisa uma coisa, eu não sei, eu não conheço ninguém assim, mas se você chegar perto de uma pessoa que reclama de tudo todo dia, dá alegria de ficar perto dessa pessoa? E se essa pessoa for a gente? Entende? E se for eu, que quando eu chego, Vanderlei sai de volta, estou ocupado, depois a gente conversa, valeu? Dá um pulo em casa, mas não me dá nem o endereço para não correr o risco de eu ir, né? Então, quando eu começo a ser uma pessoa que sou repetitiva nas minhas lamúrias, eu tenho que parar para analisar isso que o Evangelho me propõe. Será que eu tenho condições de sair desse ciclo vicioso da reclamação? Será que eu tenho, dentro das minhas poucas possibilidades, será que eu posso ajudar o meu próximo em alguma situação? Irmã Dulce, lá na Bahia, dando banho no irmão com uma tuberculose muito acentuada. E alguém passou e falou assim: irmã Dulce, a senhora não acredita que isso que você está fazendo é uma gota no oceano? Ela falou assim: com certeza, meu filho, mas o oceano seria menor sem essa gota. Então que a gente seja gota, sabe? Na vida de alguém, um sorriso para a pessoa que chega perto de você, uma mãe que viu o filho desencarnar. Vai falar o que para ela? A vida continua, todos nós vamos desencarnar um dia. Isso não é caridade. Abraça ela e chora com ela, sabe? Abraça ela e chora com ela, porque você não passou pelaquela dificuldade, mas você tem a responsabilidade de respeitar a dor do outro. E quando você respeita a dor do outro, você pode ser alegre, mas sem ser eufórico, porque a euforia às vezes humilha, sabe? A euforia humilha. Você chega num ambiente onde a dor campeia e você chega rindo. Eu sempre faço uma associação, porque eu passei por isso, né? Você tem um familiar que você ama muito, que está no CTI, num estado desesperador. Aí você chega para visita, chega lá, a equipe do CTI está comemorando aniversário de alguém. Chapeuzinho, língua de sogra, bandeirinha pendurada dentro do CTI. Tu vai ficar feliz? Porque o teu amor está lá em cima de uma cama, numa situação de desespero, prestes a desencarnar. E a equipe de enfermagem está festejando o aniversário de alguém. Numa metáfora, muitas das vezes, assim que a gente faz dentro da casa espírita. Porque se chega alguém aqui numa tristeza profunda, ela espera, no mínimo, o meu respeito. Mesmo que eu não possa fazer tudo que a pessoa precise, ou nem saiba falar palavras bonitas para acalmar o coração. Mas o meu respeito, através de um abraço, um sorriso fraterno, aí eu vou cumprir aquilo que Paulo de Tarso nos propõe. Porque Emmanuel pede a todos nós que, diante de todas as dificuldades, eu reconheça que eu tenho possibilidade de aliviar um coração, mesmo diante de todas as dificuldades, porque a minha dificuldade não é igual à do outro. Pode ser semelhante, mas a percepção de um e de outro são diferentes. Então, se eu já tenho os ensinos que os Espíritos nos dão através do Evangelho, através das obras complementares, então que eu exerça isso com alegria, de saber que sozinhos não estamos. Sempre temos a mão amiga de amigos, de irmãos espirituais que estão ansiosos para nos auxiliar a auxiliar alguém. Graças a Deus.